qual que é o simbolismo do peixe dentro do cristianismo? É muito comum a gente encontrar esse símbolo do peixe em adesivos de carro, em estampas de camisa, mas recentemente teve uma notícia que circulou bastante sobre um mosaico cristão do 3º século depois de Cristo, que foi encontrado em Israel, e ali uma das figuras mais distintivas, mais fácil ali de você bater o olho e perceber o que é justamente 2 peixes. E além desse, claro, tem vários e vários outros objetos arqueológicos e também textos que descrevem o peixe como um símbolo cristão. Então, de onde que vem isso? Então, antes de falar os 3 motivos principais do peixe ter se tornado um símbolo dentro do cristianismo desde a antiguidade, é importante a gente destacar um motivo ou uma explicação que circula bastante na internet e que é bastante desacreditada por historiadores e arqueólogos hoje, que é a ideia de que o peixe seria uma espécie de símbolo secreto usado pelos cristãos num contexto de perseguição, para um cristão poder falar para o outro que era cristão sem usar essa palavra ou sem usar outras formas mais evidentes que poderiam ser detectadas ali por pessoas vigiando os cristãos para persegui-los. Apesar dessa ideia circular muito no imaginário popular, a gente tem 23 passagens textuais que falam explicitamente sobre o simbolismo do peixe em textos cristãos antigos, e nenhuma delas fazem uma referência nem implícita e nem explícita a essa questão de perseguição, ou um contexto de perseguição. Então, assim, do ponto de vista das fontes que a gente tem sobre o simbolismo do peixe no cristianismo antigo, a gente não tem nenhum indício, que aponte para essa questão de ser um código secreto utilizado em contexto de perseguição. O que a gente tem de fato, então, nessas 23 passagens importantes que falam explicitamente sobre o simbolismo do peixe? Bom, a primeira questão fortemente associada ao peixe no cristianismo antigo é a questão do batismo. A gente tem um texto do Tertuliano de Cartago, que é um cristão que viveu ali entre o 2º e o 3º século, e ele escreve o seguinte, mas nós, sendo pequenos peixes, como Jesus Cristo é o nosso grande peixe, começamos nossa vida na água, e somente se permanecermos na água, estaremos sãos e salvos. Então ele usa essa imagem do peixe como um animal que habita na água para falar sobre essa permanência do cristão no compromisso do batismo. Então o cristão deve entrar na água, no rito batismal, e deve permanecer no compromisso de fé ali, também ético e comunitário, que esse batismo significa. E outro tema também que aparece muito relacionado ao peixe é o tema que está presente lá no mosaico encontrado em Meguido, em Israel. Se você não acompanhou essas notícias, essa é uma descoberta, na verdade, de por volta de 2005, mas está sendo bastante noticiada agora recentemente por causa de uma exibição desse mosaico num museu nos Estados Unidos. Mas o que foi encontrado ali em Israel foi um salão de orações, uma das primeiras estruturas arquitetônicas cristãs, e há várias indicações ali de que nesse local acontecia o rito da Eucaristia numa mesa que foi especificamente dedicada a isso. E próximo a essa mesa a gente tem a figura de 2 peixes ali inseridos nesse contexto eucarístico, e isso seria mais uma evidência arqueológica dessa relação do peixe com a Eucaristia, porque a gente tem também um sarcófago cristão do 4º século depois de Cristo, encontrado na cidade de Roma mesmo, que mostra uma cena de Eucaristia que tem ali um pão representado por uma roda de 8 raios e o peixe do lado dessa roda. E só para sustentar essa ideia de que a roda de 8 raios ali é realmente um pão, a gente tem esse pão de Pompeia, foi encontrado nas escavações de Pompeia, com os traços ali formando uma roda de 8 raios, e a gente também tem outro sarcófago cristão do 4º século também, que mostra alguns cestos com pães, e os pães também têm essa marcação na forma da roda de 8 raios. E além dessas evidências arqueológicas, a gente tem evidências também textuais em textos como os textos de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho ali no 4º século para o 5º século depois de Cristo, em que ele escreve, por exemplo, que a alma se alimenta do peixe que foi tirado das profundezas sobre aquela mesa que tu preparaste na presença dos que creem, pois ele foi levantado das profundezas para alimentar a terra seca. Aqui o peixe retirado das profundezas é uma alusão à ressurreição de Jesus, e essa mesa preparada faz referência, claro, à Eucaristia. E tem outra citação de Agostinho também que ele diz: o peixe assado é o Cristo crucificado, também fazendo uma referência à refeição ali da ceia, da Eucaristia. O peixe assado é o Cristo crucificado, ele também é o pão que desce do céu. Nele, a igreja está incorporada à participação da bem-aventurança eterna. Então, Jesus também simbolizado aí pelo peixe e pelo pão. Bom, e eu falei que eram 3 motivos principais para associar o peixe a Jesus. Então, a gente já falou do batismo, já falamos da Eucaristia, e agora a gente precisa falar da terceira questão, que é
o fato do peixe ter sido usado como um acrônimo no cristianismo antigo, né? O que é um acrônimo? Um acrônimo é quando você pega as letras de uma palavra, principalmente as primeiras letras de palavras que estão dispostas numa frase, e soma essas letras para formar uma nova palavra. Por exemplo, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você pega essa expressão longa, Organização do Tratado do Atlântico Norte, pega as iniciais de cada uma das palavras e forma o acrônimo OTAN. E o que isso tem a ver com Jesus e o peixe? É que peixe, em grego, é ictios, que é formada pelas letras iota, chi, teta, y e sigma. E a gente tem testemunhos antigos ali, como um texto dos Oráculos Sibilinos, que é um texto cristão de datação difícil ali de precisar, mas que começa a ser escrito pelo menos ali antes da cristianização do Império Romano, talvez século II, III. E nos Oráculos Sibilinos a gente vê o uso do ictius para representar a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se você pega em grego a primeira letra de cada uma dessas palavras, na ordem que eu estou colocando aí na tela, você tem a palavra ictius, que significa peixe. E é interessante que tanto o peixe quanto o pão, na forma da roda de 8 raios, também poderia servir para esse propósito, porque a roda de 8 raios poderia funcionar como um monograma. O que é um monograma? É quando você coloca letras sobrepostas e forma um único símbolo, em vez de vários símbolos que são várias letras, você forma um único símbolo que contém ali todas aquelas letras, como vários escudos de futebol fazem. E a roda de 8 raios, que é um símbolo muito utilizado em várias tradições antigas, ela foi apropriada, né, dentro do contexto do cristianismo antigo para funcionar como um monograma contendo ali o iota, o chi e o teta, significando Jesus Cristo, Deus. Mas você pode também, usando a própria roda de 8 raios também, escrever todas as letras daquela expressão do Oráculo Sibilinos. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então você pode colocar o iota, o chi, o teta, o y e o sigma. E não por acaso a gente encontra até peças arqueológicas que colocam essas duas coisas juntas, né? A palavra escrita ictius com a roda de 8 raios logo atrás, ali como nesse disco de alabastro encontrado nas ruínas da Vila Quintiliorum, em Roma, datando ali entre o 2º e o 6º século no máximo. A gente também tem uma inscrição em uma parede em Éfeso, também difícil de datar, mas que traz também a palavra ictius e a roda de 8 raios. E voltando ao texto do Tertuliano que a gente citou quando a gente estava falando de batismo, é interessante perceber que o Tertuliano escrevia em latim, mas quando ele fala peixe no texto, ele escreve a palavra peixe em grego, o que parece demonstrar ali, sugere, né, que o Tertuliano conhecia esse uso da palavra peixe, não só do símbolo do animal, mas do termo grego peixe, que funciona como um acrônimo em grego, não funcionaria em latim, mas funciona como um acrônimo em grego, e por isso ele mantém a palavra peixe em grego, né? Então ele diz, mas nós sendo pequenos peixes, como Jesus Cristo é o nosso grande peixe, aí quando ele fala de Jesus Cristo, ele põe o peixe em grego, né? Então é muito sugestivo de que ele já conhecia no 2º para o 3º século esse uso do termo grego como um acrônimo. E vale ressaltar, né, eu falei que a roda de 8 raios é um símbolo muito conhecido em várias outras culturas, mas ela é apropriada para um uso cristão, né? A gente sempre fala aqui no canal que as religiões, né, como a cultura em geral, ela sempre funciona por meio de contatos com outras culturas e transformação da própria cultura a partir desses contatos, né? Então é muito comum que tradições religiosas ou não religiosas peguem símbolos de outras origens e se apropriem desse símbolo, dando um novo significado a ela, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente encontra o simbolismo do peixe também, relacionado a uma dimensão religiosa da vida, entre os judeus, né? Os judeus, em textos rabínicos no Talmud, a gente encontra a ideia de que os judeus devem ser como peixes nadando nas águas da Torá. Tem também a ideia do Leviatã, que é uma criatura que será servida na tradição rabínica, né? Aparece isso, a gente até comentou isso aqui num vídeo específico sobre o Leviatã no canal. Vai ser uma criatura servida no banquete escatológico do fim dos tempos. E o Leviatã é uma criatura marinha, muitas vezes representado como um grande peixe. Então essa relação do banquete eucarístico cristão com o peixe pode fazer um certo eco a esse banquete da tradição rabínica do Leviatã, esse grande peixe primordial sendo servido no fim dos tempos. E nas religiões e cultura tradicional grega e romana, a gente também encontra os peixes associados a muitos deuses, né? Tem a questão também do signo de peixes da astrologia helenística, dessa astrologia grega, que é a que a gente conhece até hoje, né? Da constelação de peixes, que também pode ter tido alguma relação com essa consolidação do símbolo do peixe no cristianismo antigo. Inclusive, um parênteses rápido aqui sobre essa possibilidade de influência da constelação de peixes, né? Essa questão astrológica
no símbolo do peixe no cristianismo. Quando a gente pega o caso do mosaico de Meguido, a gente encontra não um peixe, mas 2 peixes dispostos de uma forma que lembra muito como a constelação de peixes era representada na arte, né, na iconografia grega. Então pode ser uma pista nesse sentido, mas assim, nada conclusivo. É mais fácil realmente a gente identificar esses paralelos com histórias do Novo Testamento, por exemplo, onde o peixe aparece muitas vezes, né, na multiplicação dos pães e peixes, na pesca milagrosa, na ideia dos apóstolos como pescadores de homem, na ideia do sinal de Jonas, referindo à ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, que remete à ideia do grande peixe, né? E claro, o monograma, né, que pega o nome Jesus Cristo e coloca naquela frase que gera a palavra ictus. Então, esses significados de fato estão explicitados na documentação histórica e arqueológica, mas a gente não deve descartar completamente a possibilidade de uma influência judaica e também greco-romana na consolidação desse simbolismo. Mas em resumo, o simbolismo do peixe, então, vem lá desde pelo menos o 2º século depois de Cristo para frente, e está relacionado principalmente à questão do batismo, da Eucaristia e do uso da palavra ictus como um acrônimo. Mas claro, né, essa interpretação de símbolos e a forma como cada um interpreta isso ao longo da história é uma coisa que varia muito. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, como sempre, textos sobre esse tema específico para quem quiser se aprofundar, poder ter recursos aí para estudar esse tema um pouquinho mais, beleza? Mas é isso, por enquanto é só. E tá paga a promessa, inclusive, aí Israel, falei que eu ia fazer esse vídeo para ele, mas para todos vocês também que estão assistindo. É isso, muito obrigado como sempre por assistir e nos vemos nos próximos. Falou!